Tá gravando? Então, olá pessoal. Bem, nesse vídeo eu vou comentar com vocês as questões do nosso segundo relatório, né? Que foi nosso trabalho de simulação a respeito de circuitos RC e circuitos RL. Tudo bem? Eu vou mostrar aqui brevemente o que é que eu queria que vocês analisassem, tá? De certa forma eu vou fazer uma correção, né, das questões aqui. E também comentar alguns pontos, alguns erros que foram frequentes no relatório de vocês. Beleza? Então vamos começar logo aqui na primeira questão, tá? Vocês podem ver, a primeira questão, ela pede, tá? Pede para você construir esse circuito em qualquer simulador, tá bom? Os capacitores aqui é um circuito, a princípio, com dois elementos armazenadores de energia e resistores e uma fonte integral, né? Essa fonte integral, vocês poderiam colocar uma fonte de tensão independente, normal, tá? Também seria a mesma coisa. Alguns alunos tiveram essa dúvida, mas eles vieram falar comigo, eu falei isso, tá bom? Vocês poderiam ter utilizado uma fonte de tensão independente qualquer. Aí aqui diz que a amplitude ela poderia ser escolhida entre 5 e 10. Então, porque aqui no caso a amplitude vai ser irrelevante para a gente, tá certo? Mesmo que vocês tivessem, sei lá, colocado, sei lá, uma tensão de 100 volts, também eu aceitaria, tá bom? Porque, como vocês bem sabem, deveriam saber, né, a gente está analisando transitórios, tá? Constante de tempo, essas coisas. E percebam que o nível da tensão envolvida é indiferente, né? A constante de tempo, ela só depende do circuito equivalente dos elementos passivos. Beleza? Na letra A, pede o seguinte, ela é bem clara, tá? Obtenha as curvas de tensão dos capacitores durante o regime transitório. A partir delas, estime as constantes de tempo e as resistências equivalentes no circuito, nos terminais de cada capacitor, tá? Aí pergunta, os valores são iguais? Explica as diferenças se houver. Então, você basicamente faria o quê, né? Eu vou fazer uma demonstração aqui no PSIM, que é o simulador que eu mais utilizo, tá? Mas tenham em mente que vocês poderiam fazer em qualquer outro simulador, tá? O que importa é os procedimentos. Então, aqui está o circuito simulado, beleza? Aqui eu tenho minha volta de probe V1, V2, tá? Vocês podem nomear de qualquer maneira, beleza? Todos eles estão nomeados com valor de resistência igual a 10 ohms, tá? Aqui eu coloquei amplitude de 10 volts, então 100 micro, certo? Então, a questão A, ela pede só para vocês plotarem as curvas, né? Vocês poderiam plotar as curvas no mesmo gráfico, ou né, no mesmo eixo, ou em eixos diferentes. Não importa, tá bom? Qualquer um serviria. Bom, quando você faz a simulação, você obtém uma curva mais ou menos assim, tá certo? O que foi que eu percebi muito, né? Assim, teve gente que colocou essas curvas em eixos diferentes. Não tem problema, estava certo também, tá? Mas, nesse caso, eu coloquei aqui no mesmo eixo. Vocês têm que se atentar, pessoal, quando vocês estiverem simulando formas de onda, né, no tempo, você tem que ter noção da janela de tempo que você vai utilizar, tá bom? Porque eu estou querendo analisar um determinado fenômeno. Nesse caso, é o regime transitório, né? Regime transitório, permanente. Então, você tem que mais ou menos conhecer o teu circuito. Qual é o tempo, né, de transitório, para você saber qual é a janela de tempo que você vai usar. Por quê? Eu vi muita gente, teve alguns relatórios que, por exemplo, usou uma janela de tempo muito grande. O que acontece quando você usa uma janela de tempo muito grande ou muito pequena? Aí não dá para ver o teu resultado, né? A tua análise ela fica comprometida. Vou mostrar para vocês. Ó. Vamos lá. Só um exemplo aqui, não. Perceba que o transitório dessas curvas, geralmente ele termina dura no máximo 2 milissegundos, né? 0,002, tá? Então imagina que se eu tivesse simulado em 0,1 segundo, ou seja, 100 milissegundos. Como é que seria a forma de onda, tá vendo? Teve alguns relatórios que eu vi essa forma de onda. Ó, a janela de tempo está tão grande que não dá para ver o regime transitório. Tá? Então não dá para analisar quase nada aí. Não é verdade? Tá bom? Você utilizou, sei lá, 95% da janela de tempo no regime transitório. Ou no regime permanente. Que não nos interessa nesse caso, né? E também tem o outro lado, é você usar uma janela de tempo muito pequena. E teve gente que usou, tá?
Por exemplo, colocou uma janela de tempo de 00.1. O que acontece? Ó, percebam que a janela de tempo ela parou, a simulação parou antes de completar o regime transitório. Aliás, outra coisa, né? Como é que você sabe que o regime transitório é só essa parte? Porque para você saber que ele acabou, você tem que ter o regime permanente também. Então você tem que ponderar isso. Então, geralmente, quando você estiver trabalhando com formas de onda, né? Coloca ali uma metade da janela para o regime transitório e a outra metade para o regime permanente. Porque fica bem nítido, né? O comportamento completo da resposta. Tá? Beleza? Utilizar cores contrastantes, né? O fundo branco, cores vivas, né? Nesse caso, o azul, o vermelho, o preto também, tá? Um dos erros que eu mais vi no relatório era justamente a qualidade das figuras nas questões, tá? Esses eixos aqui, os números dos eixos estavam muito pequenos, tá bom? Não dá para ver quase nada, gente. Vocês têm que ter ideia, é o seguinte, a função do relatório é que vocês saibam não só analisar os circuitos, os sistemas, mas que principalmente vocês saibam comunicar esses resultados, tá? Então você tem que usar o relatório, não é um comprovante que você fez. Pronto, professor, tá aqui, eu fiz, ó. Aí coloca uma imagem qualquer toda borrada. Não. Vocês têm que ter ideia do que vocês estão mostrando, tá? O objetivo é que o leitor veja a análise, tá? Então, todos os dados são importantes, todas as informações têm que ser passadas de maneira clara, tá bom? Beleza? Então, a letra A basicamente era isso. Voltando aqui a nossa janela normal, né? 0.5, tá bom? Beleza. O que é que a questão A pede? Ela pede para você apenas ver a constante de tempo através do olhômetro mesmo, tá? Vocês podem ter feito isso. Teve gente que usou a definição de constante de tempo, né? Calculou diretamente aqui no gráfico, né, de acordo com a ferramenta que o simulador tem, os 63%, né, mais ou menos, que é uma constante de tempo. Ou você poderia simplesmente olhar mais ou menos aqui no olhômetro o tempo que leva para carregar esses capacitores, né? Nesse caso, o V1, que é esse em vermelho, ó, perceba que ele carrega basicamente em 0,1 milissegundo, né? Aí você pegava esse valor, dividia por 5 ou por 4, tá? Porque aí você que sabe, né, se é 4 ou você quer considerar 5 constantes de tempo, né, o tempo total de carregamento, tanto faz, tá? Aí você, utilizando o valor do capacitor, você achava a resistência equivalente, tá? Estimada. Por isso que eu peço para vocês estimarem. Nessa curvinha azul, que é o V2, aqui você percebe que é um pouco maior, né, o transitório dele. Aí termina mais ou menos aqui, né, nesse caso aqui eu estou adotando 1,6 milissegundos. Aí você fazia o mesmo procedimento, beleza? Aí você tem as constantes de tempo e, consequentemente, as resistências estimadas, beleza? Ok? Aqui era só isso, tranquilo? A letra B pedia para você fazer o quê? Calcular analiticamente, tá? Ou seja, você tinha que calcular matematicamente, resolver o circuito, né? Resolver o circuito. Ou seja, era encontrar basicamente a resistência equivalente em cada terminal, né, nos terminais de cada capacitor, beleza? Pouca gente fez isso, tá bom? Teve gente que utilizou um medidor um medidor de resistência, né, do simulador. Pô, calcular analiticamente não é isso, né? Então você tinha que fazer os cálculos mesmo. E percebam que apesar do circuito ser um pouquinho grande, ele era muito simples, gente. É porque ele tinha uma sacada. Vocês tinham que e tem vocês tinham que sacar naquela hora, né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui agora. Ó, eu tenho o meu circuito, né? Pessoal, apesar desse circuito ser muito grande, né, tem muitas conexões, ele é muito simples. Por quê? Se vocês perceberem, vou colocar até de azul aqui, ó. Vocês estão vendo esse nó? Percebam que esse nozinho aqui, ele comunica com esse, né? Percebam que tudo isso aqui, ó, toda essa conexão é um nó apenas, ó. Percebam isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o mesmo nó. Então, era só você prestar atenção e ver o seguinte, que esse resistor, esse, esse e esse estão em paralelo, porque eles têm o mesmo, né, eles compartilham, ó, o mesmo par de terminais, ó.
Esse aqui é o terminal de baixo deles, né? O terminal está bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Que também está em paralelo com esse capacitor, né? Então, esses 4 resistores aqui estão em paralelo. E também tem esse carinha aqui, ó. Percebam que esse e esse também estão em paralelo, né? Ou seja, eu poderia desenhar outro circuito equivalente. Como é que ficaria o meu circuito equivalente? Ele ficaria dessa maneira, ó. Isso aqui é R, né? Isso aqui, ó, é o equivalente. Ou seja, seria R sobre 4, já que eles são iguais, né? O meu capacitor, beleza? Aí eu teria aqui essa resistência de cima R. Eu teria o que aqui? Eu teria o meu resistor equivalente desses dois, né? Em verde. Seria R sobre 2. Olha aí, interessante. É isso? Então tá aqui o meu C2 e o meu C1. Olha aí. Então, como é que eu faço para calcular a resistência equivalente nos terminais desse capacitor? Então, você tem que curto-circuitar a fonte. Então, a minha fonte ela seria curto-circuitada, né? Você tem que zerar as fontes independentes. Aí o que acontece? Aí você tem mais outro, olha aí, eu consigo fazer o quê? Percebam que esse resistor está em paralelo com esse agora, né? Então, aqui ficaria como? Ficaria, agora ficaria R sobre 5, né? Porque ficou outro em paralelo. Ficaria o meu capacitor aqui, né? Ó, perceba que esse terminal do R, outra coisa bem interessante, esses dois capacitores ficaram em paralelo. E esses dois capacitores ficaram em paralelo, ó. Esses dois ficaram em paralelo um com o outro. Ó, percebam os terminais deles, são o mesmo. Ó, deu tudo para cá, ó. Então, no final das contas, o meu circuito equivalente ficou dessa maneira. Ficou esse resistor de R sobre 3 e esse resistor de R sobre 5. Olha aí. Ficou bem interessante, né? Ó? Não é isso? Então, qual é a resistência equivalente nos terminais desse capacitor C1? C1 e C2. Qual é? R sobre 5. O R sobre 5 é igual a 2, né? O R é igual a 10. Então, o R equivalente 1 ficou igual a 2 e o R equivalente 2 ficou igual a 3,3, né? Com a dízima, né? Se eu não me engano. Então, era isso aqui, gente. Muito simples, tá? Era só vocês saberem a teoria, né? Um cisco no meu olho aqui. Beleza? Aí vocês iam comparar esses valores com os valores estimados. Eu vi que teve gente que meio que calculou os valores estimados, né? Não era para fazer isso, tá? Não era para dar igual, assim. Você tinha que fazer mesmo estimando, depois comparar e ver o erro, tá bom? Beleza? Era só isso, tá? Aí o último item pedia para você fazer isso aqui, né? Retirar o capacitor C1 e fazer toda aquela mesma análise e depois retirar o C2. Vocês veriam que o resultado seria o mesmo, tá? Aí eu pedi para vocês explicarem por quê, né? Por que que, mesmo apesar de ter dois elementos armazenadores, ele é um circuito de primeira ordem? Por que ele se comportava como um circuito de primeira ordem? Então, era por causa disso aqui, né? Isso aqui, ó. Percebam que o meu circuito, de certa forma, ele ficou desacoplado um do outro. Se você for fazer as equações, né, fazer uma análise nodal, vocês vão ver que a resposta do capacitor 1 não influi no capacitor C2. Então, esse meu circuito ele pode ser desmembrado em dois circuitos independentes, cada um de primeira ordem. Eu vi que muita gente colocou assim, ó,
Ah, é um circuito periódico porque dá para fazer o equivalente dos dois elementos. Não era isso. Perceba que eu não consegui fazer nenhum equivalente desses dois elementos, tá? Eles apenas eram circuitos separados um do outro, tá? Eram desacoplados. Se você tivesse feito o item 2, que era calcular, aí a questão 3 o item C já seria mais fácil para você explicar isso, tá bom? Beleza? Vamos para a questão 2, né? Questão 2, a maioria das pessoas erraram, tá? Eu não sei se o enunciado ficou ambíguo, mas eu acredito que não, né? Vamos lá, gente, ó. A figura, eu mostrei para vocês um centelhador, um circuito básico de um centelhador. Aí eu apresentei o princípio de funcionamento, tá? Aqui, ó, mostra um circuito utilizado para gerar centelhas, né? Por meio da interrupção brusca de corrente que atravessa o indutor, é gerada uma elevada tensão em seus terminais. Então, esse aqui é o comportamento básico do indutor, que eu acredito que o professor da teoria tenha dito isso, né? Esse é o comportamento do indutor, é a relação VI de um indutor, né? Quando você tem uma derivada muito alta de corrente, ele cria uma tensão, né, proporcional a essa derivada, né? No caso, eu estou falando aqui, ó, é interrupção brusca de corrente. Então, já está passando corrente por ele, aí a chave abre, interrompe bruscamente, tá? E muita gente não se atentou a isso, eu não sei por quê. Aí eu peço na letra A que você simule o circuito e mostre as formas de onda V no indutor e I durante o transitório, tá? Beleza. Aí mensure o pico de tensão alcançado nos terminais do indutor e você vai comentar os resultados, beleza? Qual foi o erro da maioria da galera, né? Eu não sei por quê, o pessoal, eu pedi o transitório, não foi o comportamento lá. Só que o pessoal, ele fez o seguinte, inclusive eu vou mostrar aqui, ó, a figura, a própria figura já denota isso, né? Ela mostra a chave abrindo. E muita gente fez o contrário, né? Colocou o comportamento como sendo a chave inicialmente aberta e fechando. E eu analisar esse transitório. Não, pessoal, o transitório era a chave já começa fechada e ela vai abrir. É assim que gera a centelha, né? Isso, essa questão demonstrou muito que vocês não estavam sabendo do que vocês estavam fazendo na tarefa, né? Fizeram mesmo no automático, né? Porque é só vocês verem o resultado, vocês iriam perceber que não tinha nada a ver com o que eu estava pedindo. Não tinha nada a ver com o comportamento do circuito. Tá? E mesmo assim ninguém percebeu, né? Pouca gente percebeu isso, tá? Então, o circuito, você tinha que analisar a chave abrindo. Muita gente analisou a chave fechando. Então, o resultado seria o quê? Muita gente fez isso aqui, né? Ó. Aqui é tensão por tempo. Aqui é corrente por tempo, né? Então, ora, se a tensão do indutor, ele era uma coisa mais ou menos assim, né? E a corrente era isso. Chegava em 2. Mas não era isso que eu estou analisando, tá? Isso aqui, gente, esse comportamento gera alguma centelha no resistor lá, né? Na figura? Não. Então, não sei por que o pessoal fez isso. Não deu para entender, né? Essa lógica aí. Então, o comportamento certo era o seguinte, que era após a chave abrir, inicialmente o indutor ele está carregado com uma corrente de 2 amperes passando por ele. Aí a chave abre. Então, gera instantaneamente uma tensão muito alta reversa, né? Então, imagina que o indutor ele estava aqui, ó, sendo carregado. Vou mostrar aqui. Aqui é a corrente, tá? Aqui é a abertura da chave. É o que acontece. Aqui está passando a corrente de 2 amperes. Ok, normal até aí. É o que acontece, pô, a chave fecha, certo? A chave ela fechada. A tensão era zero. E do nada, ó, ela vai num pico e depois vai descarregando. Aí você tinha que saber, ó,
plotar essa curva no simulador e ver qual era o pico dessa tensão aqui, ó. Esse pico reverso de tensão, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Tentar, né? Editar isso aqui. Como é que seria, né? Aqui eu tenho... É para ser 50 volts, é isso? Se não me engano, era... Deixa eu ver aqui. Era 50 ohms. 50... Ah, perdão, aqui era 10, né? 10. Pessoal, essa estrutura aqui é apenas um artifício que eu uso para poder abrir a chave. A minha simulação aqui no P5, tá bom? Ou seja, a chave ela vai abrir em 0,1 segundos. Então, ela está fechada, ela vai abrir em 0,1 segundos. Tá bom? 50 mili, é isso. Aqui eu vou colocar uma voltage probe. É isso. Eu vou aproveitar isso aqui, ó. Eu vou colocar um medidor de corrente. Tá indo, né? Primeiro. Abrir e colocar aqui. Pronto. Meu I4. Aqui. IA, né? Vou chamar aqui de VL. Vai. Eu não tem muito circuito. Agora eu vou simular, né? O valor de VL. Opa, tá aqui, ó. Só melhorar aqui o aspecto gráfico para vocês enxergarem melhor. Vocês estão vendo nada, né? Então, eu tenho que aproximar. Pra vocês verem. Então, perceba que o transitório ele é muito rápido, né? Então, quando vocês forem colocar... Um pouquinho mais aqui, ó. Então, tá aí. E... Pode colocar até aqui, ó. Pronto. Acho que deu para ver bem aí, ó. O pico de tensão reversa que ocorre no indutor. Nesse caso, quanto é que deu o pico aqui, ó? Deu aproximadamente 212 volts, menos 200 volts. Menos 212 volts, exatamente. 212, tá? Então era isso que eu queria que vocês fizessem, tá bom? Aqui seria a corrente, né? A corrente seria mais ou menos assim. Ela começaria com 0,2 e ia decair aos poucos, né? E chegaria a zero, beleza? Era isso que eu queria que vocês fizessem, tá? E pela descrição do circuito, ficava bem fácil de entender isso. Aí eu realmente não sei por que vocês não fizeram, né? Da maneira como eu pedi, tá? Então prestem muita atenção nisso aí, pessoal. Vocês não estão prestando atenção nas coisas, tá? Tá certo? Então vamos para a terceira. A B era só para calcular a energia, né? Antes de a chave abrir. Aí a C queria que você explicasse como o circuito é capaz de gerar essa tensão maior que a tensão nominal, né? Então aqui eu queria que vocês comentassem, ó. Por quê? Porque a princípio isso gera muita estranheza. Ué, o circuito está sendo alimentado por uma fonte de 10 volts, não é isso? Como é que dentro do circuito eu posso gerar uma tensão de 200 volts, né? Quase 200 volts. Ou seja, deu 20 vezes mais a tensão que está sendo fornecida. Isso aí a princípio, uma pessoa que vê assim, né? Pessoa mais leiga, vê o seguinte: mas isso aí tá certo, isso aí não quebra o princípio da conservação de energia. Tá? Aí você vai elaborar a explicação para isso, tá? Beleza? Explicar. Você teria que explicar a luz da energia que o capacitor, que o indutor armazena, né? Beleza? Porque muita gente pensa na relação apenas de tensão ou corrente, mas não pensa na relação delas juntas. Porque, na verdade, é a potência. Né? A potência é V vezes I. Então, é a potência que se conserva. É a potência, a energia, não é a tensão.
Não é que a tensão se conserva ou corrente se conserva, é a energia, né? Que é a junção dessas duas grandezas, tensão e corrente, tá bom? Eu vi muita gente explicando através da relação VI dele, né, da derivada, só que você só está descrevendo o fenômeno, né? Você está descrevendo o que acontece. Sabe? Você não está elaborando uma explicação para a indagação que eu fiz, né? Que é relacionar essa tensão muito grande com a tensão original da fonte. Né? Muita gente só se focou a explicação do comportamento do indutor, mas não explicou qual é a relação com a fonte, se aquilo era possível, se era normal, né? Então faltou isso aí para muita gente fazer, tá? Beleza? Na simulação 3 era um projetinho bem legal, bem bacana, para vocês colocarem em prática essas ideias, né? Então, qual é o problema aqui, né? Você tinha uma lâmpada, tá? Você tinha uma lâmpada e você tinha uma fonte, beleza? Qual eram os dois principais problemas aqui? O problema era, eu tinha uma fonte, só que a lâmpada, ela só suportava um determinado nível de tensão, né? Então, vou mostrar aqui para vocês no quadro, melhor, né? Então, qual era o problema que nós tínhamos aqui? Eu tinha uma fonte de 50 volts, tá? Eu tinha que ligar, na verdade, uma lâmpada, né? E essa lâmpada, ela tinha quais as especificações dela, né? Ela tinha que ter 10 volts nos seus terminais, não é isso? Vou botar aqui minha lâmpada. E ela dissipava quantos watts? Acho que era 5 watts, se não estiver enganado. Deixa eu ver aqui. 5 watts, beleza? Então, essas eram as especificações da lâmpada. Qual era o problema? O problema é que eu tinha apenas uma fonte de 50 volts, então eu não poderia ligar ela nos terminais, né? Beleza? Eu também tinha outra coisa. Eu queria que, assim que eu ligasse a lâmpada, né, essa fonte, ela não acendesse instantaneamente, e sim demorasse um certo tempo para ela acender. Ou seja, o que, é que seria acender? Acender era chegar perto da sua tensão nominal, no caso 10 volts. Tá certo? Aí você poderia indagar, professor, mas o quão perto? Bom, perto é, sei lá, 9,8, 10 volts, 9,9, 9,8, entendeu? Assim, apenas algumas casas decimais, tá? Não era 9, não. 9, 8. Não, tem que ser perto. Beleza? Então, basicamente, o que é que eu queria? Eu queria que você fizesse um pequeno circuito aqui, né? Você tinha que fazer um pequeno circuito entre esses dois elementos para que isso ocorresse, né? Aqui o tempo de carregamento que eu pedi para vocês era de 0,5 segundos. Era isso? Beleza? Aí a questão pede para vocês mostrarem a forma de onda, né? Para comprovar que vocês fizeram, né? Beleza? Então, qual era o procedimento a ser adotado aqui? O primeiro que vocês tinham que fazer era o seguinte. O primeiro era modelar a lâmpada. Então você tinha que trocar a lâmpada, modelar, aliás, né? Ela por uma resistência. Inclusive, eu até coloco isso na questão, né? Eu deixei bem explícito. Você tinha que mudar ela por uma resistência. Tá? Qual seria o valor dessa resistência? Um rapaz aqui entrou aqui. É o Breno. E aí, Breno, tudo bem? Já estou na terceira questão já. Mas vai acompanhando aí. Então, o primeiro passo era modelar a lâmpada. Modelo a lâmpada. Qual era a resistência que tinha que ser adotada na lâmpada? Você tinha que pegar essas especificações aqui. Então, a resistência da lâmpada, que eu vou chamar de RL, tinha que ser o quê? Né? Era P sobre... Deu tilt aqui. Pronto. Então, qual era o valor dessa resistência? Seria o quê? Seria 10 elevado a 2, né? Sobre 5. Não é isso? Daí o quê? 20 ohms. Então, a resistência da minha lâmpada era 20 ohms. Beleza? Bom, o primeiro passo era modelar a lâmpada.
O segundo passo era obedecer esse quesito, né? Por quê? Eu tinha uma fonte de 50 volts, mas aqui na lâmpada eu tinha que ter o quê? Quantos volts aqui nela? Eu teria que ter 10 volts, tá? Teria que ter 10 volts. Então, eu teria que ter um elemento que fizesse o quê? A tensão e provocasse uma queda de tensão e deixasse apenas 10 volts lá na minha lâmpada. E que elemento eu poderia colocar ali? Uma resistência. Era isso? Então, meu circuito ficaria assim, né? Ficaria com uma resistência aqui. Era isso? Um R. Qual o valor desse R aí? Um VR. Então, qual seria o valor desse R? É um R que provocasse uma queda de tensão de, nesse caso, de 40 volts, para que ficasse só 10 na lâmpada. Não era isso? Então, como é que você calcularia isso? Você poderia calcular de várias formas, mas, por exemplo, se eu calculasse pelo critério do divisor de tensão, ficaria dessa maneira, né? Então, a tensão seria 10, 10 seria igual a 50 vezes o divisor de tensão, seria a soma de R mais 20 vezes 20, tá? Que é a tensão onde está a resistência. Corta o zero aqui. Se vocês fizerem as contas, o R vai dar igual a 80 ohms. Então, você tinha que ter uma resistência ali de 80 ohms. Tranquilo? 80 ohms. Ah, professor, acabou por aqui? Essa parte? Não. Por quê? Eu tinha outro requisito, né? Eu tinha outro requisito. O meu outro requisito era o seguinte, que por essa resistência aqui, né, não passasse o quê? Maior que 100 miliamperes, tá? Então, eu vou desenhar meu circuito aqui. Então, tá aqui, né? Minha lâmpada aqui. Eu tinha que ter uma resistência equivalente aqui de 800, tá? Qual é o problema? O problema é que se eu fosse colocar um resistor ali, eu disse na questão, esse resistor não pode ser ultrapassado por uma corrente maior que 100 miliamperes. Então, eu tenho um problema. Como é que eu vou fazer isso? Porque a corrente que está passando normalmente aqui é quanto? A corrente que está passando em regime permanente é de 50 sobre 100, ou seja, 0,5 amperes. Então, se eu colocasse um resistor de 80 ohms ali, ou próximo, né, de acordo com a tabela, ele queimaria, né, de acordo com o meu problema. E aí, como é que eu contorno essa situação? Aí você teria que colocar o quê? Uma associação de resistências, tá? Nesse caso, seria uma associação em paralelo, tá? Contanto que essa associação desse 80 ohms, tá bom? Esse era o meu requisito. Então, como é que seria aqui? Esse meu resistor de 80, eu teria que colocar uma associação de resistências de tal modo que eu pudesse dividir essa corrente de 0,5 nelas, igualmente, né? Então, qual era a situação qual a solução que eu poderia adotar aqui? Eu poderia colocar, por exemplo, 5 resistores de quanto? De 400 ohms. Não era isso? Porque a equivalência deles vai dar igual a quê? O meu R equivalente seria igual a quê? A 80, né? E o meu valor dos meus R's individuais seria o quanto? 400, né? Então, se eu colocasse resistências de 400 em 5 em paralelo, eu teria 0,1 amperes para cada ramo. E assim eu obedeceria. Porque a equivalência seria 80, de qualquer forma. Então, esse era o meu requisito. Tá bom? Espera aí, pessoal. Vou dar uma pausinha aqui. Vai entrar. Pronto, continuando aqui, né?
Então, era só isso, professor? Eu tenho que colocar só 400? Não, você poderia colocar mais, até mais, se você quisesse. Contanto que essa associação desse 80 ohms. Disso você não poderia fugir, porque aí você estaria mexendo nas outras grandezas do teu circuito, beleza? Você poderia colocar até mais, até 10. Eu poderia colocar, por exemplo, 10 resistores nesse caso, de 800 em paralelo. Você veria também, tá bom? Beleza? Ok, já resolvemos essa questão. Agora só falta a questão do transitório, do carregamento. Então, como é que eu faria? Então, qual seria o problema aqui agora? Eu já sei que aqui é 80, e a lâmpada. Então, eu quero que ela demore o quê? 0,5 segundos para ela chegar nas suas tensões terminais, né? No caso, 10 volts. Então, eu quero o quê? Que a forma de onda aqui, vou chamar de VL, V lâmpada, seja assim, né? Ó, 0,5 segundos. Então, era esse formato de onda que eu queria que vocês fizessem, tá? Aqui seria o quê? 10, né? 10 volts. Tá certo? Vocês teriam que mostrar na simulação. Como é que eu faria isso? Eu tinha que colocar o que aqui? Um capacitor, né? Se eu colocar um capacitor nos terminais, na minha lâmpada, eu consigo esse comportamento. Aí, nosso próximo passo era determinar o valor dessa capacitância. E como é que nós faremos isso? Através da constante de tempo, né? Então, o meu tempo de carregamento total era 0,5 segundos. Isso aqui é igual a 5 vezes R vezes C. C é a capacitância do meu capacitorzinho que eu vou colocar lá. E o R é o R equivalente nos terminais dessa capacitância. Tá certo? Muita gente errou justamente nesse R equivalente. Tá? A maioria das pessoas erraram. Por quê? Só utilizaram o valor dessa resistência aqui, de 80. Você tinha que utilizar, gente, de toda a resistência que estava conectada no capacitor. Que era a resistência da lâmpada e do resistorzinho, tá? de tensão. Então, nesse caso, se você fosse fazer a equivalência aqui, ó, você tinha que curto-circuitar a lâmpada, tá? Ou seja, zerar as fontes independentes e achar a resistência equivalente aqui. Tá? Qual é a resistência equivalente nesses terminais? Ora, é o paralelo, né? Aqui eu tenho uma associação em paralelo de resistores. Então, o meu R equivalente aqui seria o quê? Seria o paralelo de 80 com 20. Então, seria vezes, né? Aqui daria o quê? 1.100 sobre 100, que daria 16 ohms. Então, seria 16 ohms, tá? Então, o meu capacitor seria o quê? Seria 0,1 sobre 16. Aí você tinha um valor de capacitância aqui, tá certo? Então, você ia lá na tabela e procurar um capacitor próximo desse valor. Se você não encontrasse, né, ou quisesse refinar ainda mais, aí você utilizaria o quê? Uma associação de capacitâncias. Né? De tal forma que a capacitância equivalente seria esse valorzinho aqui, né? 0,1 sobre 16. Beleza? Aí você conseguiria plotar essa curva aqui, bem direitinho. Beleza? Então, percebam que é muito simples esse projetinho, tá? Certo? É só vocês terem atentado nos requisitos. Beleza? Então, pessoal, é apenas isso aqui mesmo, tá? Eu queria apresentar. Quaisquer dúvidas a respeito da correção, se quiser ter algum questionamento, entre em contato comigo, tá? Eu teria o maior prazer de resolver esse problema com vocês, tá? O que eu percebi também nos relatórios, vocês não comentam, tá, gente? Pessoal, como eu falei anteriormente, o objetivo do relatório é vocês explanarem da maneira mais clara possível, né? Da maneira mais didática, clara possível, os seus resultados. Não é só jogar os resultados ali e pronto, como fosse um questionário, né? Como se eu quisesse apenas que vocês respondessem aquilo ali. Não, eu quero que vocês saibam explicar, comentar os resultados de fato, entendeu? Isso é que está o grande valor de um relatório, tá certo? Não é só encontrar a resposta, porque aqui não tinha resposta certa, digamos assim, né? Vocês poderiam ter utilizado
valores diferentes para os circuitos, se vocês quisessem ou tivessem errado, por exemplo. Contanto que vocês fizessem os procedimentos corretos, eu teria considerado também, entendeu? Porque o importante aqui é a análise, é aplicar as ferramentas que a gente conhece, tá? Teóricas, né? Tá bom? Beleza? Então, por hoje é só, tá certo? Vejam esses erros, vejam os comentários que eu faço ao longo do documento, tá bom? Para vocês fazerem o próximo relatório melhor, ok? Vou encerrar essa gravação agora.